Então, boa noite a todos, mais uma vez. A gente vai estar conversando sobre esse tema interessante que a gente preparou aí para a gente conversar, tá bom? E antes de mais nada, eu vou só dando um toque para vocês. Eu não sei se vocês sabem, os bancos de sangue estão muito vazios. Hoje eu fui doar sangue para uma pessoa que me pediu lá do Caminheiros da Luz. E eu fiquei com muita compaixão, assim, quando eu cheguei, quando as enfermeiras me falaram, e aí a gente sempre fica pensando, é um apelo, né, assim, então você chega para doação de sangue, sempre eles falam, então, olha, se tiver mais gente, fala aí, não é? Mas eu tive a certeza que realmente eles estão quase sem ninguém doando sangue, quando eu fui assinar o livro, porque lá onde eu fui, no Hospital São Paulo, né, no Hemocentro do Hospital São Paulo, na hora que você termina de fazer a doação, você assina lá um livro. E aí eu bati o olho na data de hoje, 30 de novembro, antes, fui eu e minha nora, antes de nós tinham doado só 8 pessoas, no porte de um banco de sangue de um Hospital São Paulo. Então assim, gente, quem pode, não custa nada, você não sente nada. Para mim é mesmo que beber um copo de água. Então qualquer pessoa que vai lá e doa sangue está fazendo uma caridade enorme. São 3, 4 pessoas que vão ser beneficiadas. Então pensa com carinho nisso. É uma caridade que não te custa nada. Você tem até 65 anos, vai lá fazer a sua doação, tá bom? Não custa nada, eles tratam a gente muito bem, não tem perigo de pegar Covid, isso tudo é fantasia. Por isso que as pessoas não estão indo doar sangue e continuam precisando muito, viu? Porque as pessoas estão doentes, como sempre estiveram, não só de Covid, tá bom? Então esse apelo, estou fazendo um apelo pessoal aí para vocês irem lá doar sangue, não custa nada, tá? Então tá, a gente vai falar de saúde, né? Um tema que tem tudo a ver com a gente, tem a ver com a Casa Maria de Nazaré, com o nosso foco aqui, né? Nós trabalhamos no Caminhando com saúde mental, a gente trabalha com educação, o Caminhando é uma instituição educacional, mas que trabalhamos também com saúde mental. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema, né? O Evangelho e a saúde integral. Porque às vezes quando a gente pensa em saúde, a gente pensa assim, saúde sempre do ponto de vista físico, não é? A maioria das vezes, e aí, como é que você tá? Tudo bem? E a família tá com saúde? Como é que a gente, o chavão diz, tá tudo bem, tô com saúde. Quer dizer, ninguém tá com uma doença crônica, graças a Deus, ninguém pegou Covid, não sei o quê. Mas será que o fato da gente não ter pego, não estar hoje, se testar, se Deus quiser, acho que não, né? Ninguém aqui com Covid, e a gente pode ter certeza, olhar para o espelho e falar assim, eu estou com saúde integral. Será que a gente pode ter essa certeza? Não é? Então a gente vai falar um pouquinho disso. E é interessante, a gente vai procurar fazer o link rapidinho entre Evangelho e saúde integral. Já começando, não é? Vamos estudar um pouquinho, gente, a arrogância. A arrogância é das doenças emocionais, das doenças espirituais mais graves que uma pessoa pode ter. A arrogância consegue destruir um casamento. Eu atendi hoje um casal que a arrogância do marido era tão grande. A esposa falando desse marido, meu Deus, né? Ele teve que escutar muito. Foi a primeira vez que esse marido pediu, eu sugeri, né, que ela viesse para ele, porque ele está disposto a mudar, né, tanto é que foi para uma psicoterapia, porque ele não aguenta mais, ele não se aguenta mais, e ele falou, eu já tive X casamentos, não foram um, dois, foram alguns, né, e aí eu não consigo ficar com ninguém, e aquela coisa, por quê? A arrogância. E aqui eu tracei eu fiz um esquema, não sei se tá dando para vocês verem aí, né, dessa questão da arrogância. Olha o que faz a arrogância com a gente. A arrogância está no centro, né? No centro lá, ó. No centrozinho de tudo isso daqui, ó. Né? Então a arrogância, ela 4 filhas. Ela tem, né? 4 filhos ou 4 filhos diletos. Filhos assim do peito. Sabe aquele filho afinado, né? Então a arrogância tem como filhote, a vaidade, a intolerância, a inveja e o poder. Aquele sentimento de poder, que eu sou bacana, eu domino, eu controlo todo mundo, tá? Então aí, gente, o que acontece, não é? Com a vaidade. A vaidade, ela traz o quê? Uma prepotência. A pessoa acha que ela tem uma potência maior do que os outros, né? Aquela coisa da prepotência, né? Então ela
né? E tem muita presunção. O que é megalomaníaca? A pessoa que tem aquela, né? Ela tem mania de tudo dela é maior, tudo que é meu é melhor, tudo tem que ser up, tudo tem que ser extra, sabe assim? E é engraçado que o ser humano inventa cada vez mais termos, né? É super, é extra, é up, né? Que é um termo americano, e tem mais, né? Agora é best, né? The best. Então vão inventando termos para falar do quê? Dessa megalomania. Então, o presunçoso, o vaidoso, acha que tudo dele é melhor, tá? E outra coisa que a arrogância tem, um filhote chamado poder, né? Que então aquela criatura que acha que controla, que, né? Ela tem que estar no cerne, né? Então ela acha que ela manda nos outros, ela tem a fantasia de que ela comanda a vida dos outros, não é? E é a fantasia, porque ninguém comanda a vida de ninguém. A gente está vendo até que nem de filho pequeno, agora que as crianças estão renascendo, de um jeito que nem pequenininhos eles já não aceitam. Que o papai e a mamãe acham com aquela coisa de querer comandar tudo da vidinha deles, não é? Então vamos lá. O que acontece com uma pessoa dessa? Ela é perfeccionista, ela tem uma certa imprudência, ela morre de ansiedade. Aquela ansiedade que vai crescendo, que vai ficando grande, né? E essa pessoa, ela tem muita imprudência. A pessoa que tem essa coisa do poder, ela tem imprudência. Por quê? Porque ela não mede esforços para poder estar dominando, né? Ela tem que estar na berlinda, ela tem que estar dominando. Então ela não mede esforços e faz muita tolice, enfia os pés pelas mãos, né? A arrogância também tem lá a intolerância, né? Ela age com autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra, tá? Autoritarismo, né, significa autor da vida do outro. Nós não somos autores da vida de ninguém. A autoridade é algo que no planeta, no universo, pelo menos o conhecido, precisa existir. Existe, né? Quem acha que a autoridade não é bom, então você já está brigando com Deus, né? Porque tem que ter uma hierarquia. O universo funciona em sistema de hierarquia. A autoridade, ela precisa ser exercida nas diversas organizações planetárias. Mas a autoridade, ela não precisa ser exercida com autoritarismo, que é aquela pessoa que é arrogante, que chega batendo na mesa, que quem manda sou eu, vocês calem a boca. Cuidado, não é? Mas toda organização tem que ter uma hierarquia. O diretor é o diretor, o gerente é o gerente, o coordenador é o coordenador, o subchefe, e assim e os subordinados. Senão, vai ter problema. Eu acho que para isso saiu problema. Mas o pessoal está ouvindo, né? Está ouvindo, desculpa, gente, eu estou falando. O pessoal quer te ver. Eles querem te ver. Mas assim, eu estou também preocupada. Vocês estão vendo? Tá? Desculpa aí o pessoal online, mas a gente está transmitindo aqui para o pessoal mais aqui, tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Essa questão da prepotência, não é? É quando a pessoa, na prepotência, eu estava na... Eu me perdi, né? Eu estou no autoritarismo, né? Na intolerância. Então o autoritarismo é bem... A intolerância, ela gera autoritarismo. Então, eu não tenho condição de ficar, de alguma forma, tolerando o outro. Então eu acho que sempre eu tenho que dominar. O que é melhor, o que é o jeito do outro é sempre pior. Então eu tenho que ser autor da vida do outro, tá? Então a intolerância, né, a rigidez, todo intolerante é rígido, ele vai quebrar necessariamente. Rigidez é só vocês imaginarem, né? Que aquela árvore que não sai, né? Aí vem o vento, ela racha, ela cai. Pensa numa árvore, numa planta que não quebra nunca, e é a mais dura que existe, o bambu. O bambu, ele pode ser usado até como cano de água. Anos ele... E olha, a rigidez, quer dizer, a solidez, não a rigidez do bambu, é uma coisa incrível. E não é o caule mais flexível que existe. Pensa, né? A gente fala de jogo de cintura. Então é quando a pessoa ela não é rígida. Por quê? Porque ela não é intolerante, ela não tem essa questão da arrogância, tá? E a teimosia. A teimosia é bem própria do autoritarismo, não é? Então a pessoa fala, mas isso não é assim. É assim. Mas isso não é assim. É assim. Tem que ser do jeito dele ou do jeito dela. Se não for do meu jeito, eu não brinco mais. Eu pego a bola e vou embora. É infantil. É uma atitude bastante infantil. Ou é do meu jeito, ou senão eu levo a bola
escola, embora não brinco mais com vocês, tá? E aí, a outra coisa, já falei do poder, né, da ansiedade, tá? A imprudência, já falei, do perfeccionismo. Então, aquela coisa do perfeccionismo, não, eu gosto de fazer tudo direitinho. Eu vou te dar uma má notícia, o perfeccionista não vai ser nunca perfeito, porque perfeito é Deus, tá? Não tem nada de obra do homem perfeito. É lógico que a gente precisa tentar fazer o melhor. Isso não significa que eu preciso fazer o perfeito. É sempre uma arrogância muito grande, não é? Eu querer que as coisas saiam muito perfeitas, eu não me admitir errando. O que eu tenho? Rigidez. Então, no fundo, gente, isso daqui é um bolo só, tá? Vem do livro Escutando Sentimentos, né? Essa análise da Irmã do Fogo. Vamos lá, continuando, tá? Então, olha lá as palavras, né? Falta inveja. Ixi, inveja, então, é engraçado que espírita nunca diz que tem inveja, né? Se levantar a mão, pessoal, quem tem inveja? Me desculpa, tá? Ciúme e inveja que são semelhantes, né? Que são sentimentos irmãozinhos gêmeos, né? Siameses. Todo mundo tem, em menor ou em maior grau, tá? E quando a gente admite que a gente tem inveja, fica mais fácil de lidar. Aliás, qualquer sentimento, qualquer defeito de caráter que a gente tenha, é importante demais, se você quer melhorar, se nós queremos melhorar, que a gente admita, que é o primeiro passo de Alcoólicos Anônimos. Admito que sou impotente perante esse meu defeito de caráter. Pronto. E dali pra frente eu vou fazer os outros passos. Então, assim, admitir-se em falha não é problema nenhum. O problema é aquela pessoa que se engana achando que é bem melhor do que é. Esse não vai melhorar, não vai mudar nunca, não é? Aí vai chegar lá no plano espiritual, vai ficar que nem no livro Voltei do irmão Jacó. Cadê a tua luz, Jacó? Era um baita de um doutrinador, né? Aqui, falava que nem um realejo, né? Repetia as coisas para os outros, né? Para os espíritos desencarnados, para os encarnados, aqui como eu estou falando para vocês. E na vida pessoal, na minha vida, eu não mudo. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho que mudar. Por quê? Porque eu não admito que eu tenha nenhum problema. Então, gente, a inveja assim, é aquele sentimentinho que a gente tem, ou maior ou menor, de ficar meio tristinho quando a gente vê que alguém tem aquilo que a gente almeja ter e que não tem, não é? Ou aquela criatura tem um determinado relacionamento, determinada situação, ou uma virtude, ou um cargo que a gente não tem, tá? E a gente fica tristinho de saber que o outro tem, fica meio chateado, não é? Então isso é inveja. E a inveja faz o quê? Ela gera muita competição. Nossa, pessoa competitiva, você fala, meu Deus, dentro da casa espírita, gente, meu Deus, eu fico olhando, nossa, dá até uma vontade de chorar. Mas tem. Qualquer casa, qualquer lugar, qualquer aglomeração humana, tem muita gente competindo. E compete de maior tolice do mundo. Eu acho a competição uma coisa muito tola. Por quê? Porque ninguém vai pegar o lugar da Mariana Silva Vieira. Esta que vos fala, ninguém pega esse lugar. Ruim ou mal, esse lugar me pertence. Assim como ninguém pega o lugar da Tânia. De jeito nenhum, o lugar da Tânia é da Tânia. Da Neide é da Neide. Nós somos únicos na criação universal, não precisa competir com ninguém. Você está no lugar certo, com a pessoa certa, com a família certa, com a profissão certa, sabe? No lugar certíssimo. Então, o seu lugar é o seu lugar. O Bert Hellinger fala incrivelmente isso, né? O criador das constelações familiares. Nós temos o nosso lugar. A minha ordem, eu sou primeira filha. Segunda filha. Primeira esposa, segunda esposa, tá? Primeiro marido, segundo marido, e assim por diante, tá? Eu sou irmão, eu tenho um irmão acima, um irmão depois, o meu lugar é o meu lugar. E na empresa, eu estou no meu lugar, tá? Então, aonde a gente estiver, nós estamos no nosso lugar. Competição é uma coisa infantil também, imatura. Tá? Que vem muito da inveja. Impulso de disputa, essas pessoas que ficam disputando quem é o melhor, né? Então, eu vou lá fazer um atendimento fraterno, e aí de repente o outro fez o atendimento fraterno, ai meu Deus do céu, né? Eu acho que a pessoa fez diferente de mim, ou a palestra, essa tolice toda, elogiar a palestra de espírita, gente, é sofrível, gente. Nossa, que palestra maravilhosa, aí a pessoa, tu sabe assim, opa! Né? Ai, como você é um dirigente bacana, ai, que legal aquilo que você me falou. Gente, desculpa aí, tá menos. É a mosca do cocô do cavalo do bandido, ainda ofendendo a mosca, tá? Pelo menos assim eu me sinto, mas vamos lá.
E a comparação, gente? A comparação é algo tolo. Eu vou me comparar com a Cristina? Eu sou a Nancy. A Cristina é a Cristina. Eu não posso me comparar com o Geraldo. E nem ele a mim. Essas comparações tolas, também infantis, nascem do quê? Da inveja. Quando eu não admito que alguém seja assim. Ai, mas de repente assim. Algumas pessoas falam, eu acho a coisa mais absurda do mundo. Nossa, Nancy, você parece a Leia. Que legal, né? O que será que a pessoa viu? Então, ok, a gente é semelhante, né? Mas tem gente que tem a capacidade de falar assim, olha, Nancy, você parece a Leia. Não me ofenda. Eu devia olhar para essa pessoa e falar, mas estrupício. O que é que você está pensando? Você se acha melhor do que a Leia, então? Se você acha que te comparar com alguém está te ofendendo, menos. Tá? Então tem coisas assim, tudo isso eu estou falando para vocês, para analisar o quê? O nível da nossa doença. Doença emocional, doença espiritual, que gera o quê, gente? Né? Então, olha lá, eu controlo, é a fala do vaidoso, né? Eu sou maior, a fala da pessoa que tem intolerância, né? E eu quero, né? Aquela pessoa que eu quero, então poderoso. E tem lá também eu posso, né? O presunção, que é a pessoa que tem presunção. Mas vamos lá, gente. E agora que a gente já descobriu, graças a Deus, que nada daquilo que eu falei ninguém aqui tem, né? A gente não tem nenhum tipo de sentimento, né, desse tipo de problema que a gente identificou. Vamos ver o que é doença, né? E para a gente conceituar. Doença e saúde se referem ao estado em que se encontram as pessoas e não ao estado de órgãos ou partes do corpo. Sabia, gente, que não sei se procede, mas eu ouvi a Anete Guimarães dar uma informação, eu espero que proceda, vou retransmitir para vocês, não tive tempo de confirmar, não é? Mas a Anete Guimarães, ela fala numa das palestras dela, né, que de repente, vamos pensar que uma senhorinha de 70 anos faz uma doação de rim para um jovenzinho neto dela de 18 anos. Aí passa 5 anos depois, o outro rim dela tem 75 anos. Mas o rim que ela doou não ficou velhinho. Porque aquele rapaz que recebeu aquele rim de alguma forma, não entendo de medicina, tanto eu não entendo, né? Que de alguma forma não é um órgão velho que ela doou. Por isso que ela poderia doar, procede? Não é? Segundo a Anete Guimarães, que disse que estudou medicina, ela disse que é assim que funciona. Que o órgão em si não envelhece quando ele está transplantado no organismo novo, então, saudável, não é? Então, assim, é muito legal isso. Isso eu fiquei pensando muito nisso, eu falei, nossa, gente, que bacana. Então, isso mostra que quem envelhece é quem, gente? A nossa mente. A gente que toma a ideia de envelhecimento, não é? A neurociência descobriu uma coisa muito legal esses tempos agora, e que eu fiquei muito legal quando eu li, tá? Que a pessoa, quanto mais ela vai ficando madura no corpo, mais ela tem capacidade de aprender. Diferente do que se dizia anos atrás, que eles diziam o quê, gente? Nossa, de repente, a pessoa mais velha tinha mais dificuldade de aprender e o mais jovenzinho mais facilidade. Não é verdade. Porque neurônio, isso eu sei, porque pelo menos isso eu já li algumas vezes, né? Não envelhece. Neurônio não envelhece. O que envelhece? A pessoa vai envelhecendo. E mais ainda, a ideia psicológica de envelhecimento. Tem velhinho, tem gente de 60 anos que já está bem velhinho, de 20 anos que já está bem velhinho. Tem gente de 40 anos que fala, ai, a minha memória já não está mais legal. A minha memória está cada vez mais pior e vai ficar pior. O doutor Adão Nonato sempre falou, que é um amigo meu, né? Advogado, pedagogo, psicólogo, psicanalista, né? Doutor Adão Nonato, ele está bem idosinho, e ele diz o seguinte, que a memória é uma amante dengosa, tem que agradar o tempo inteiro. Quanto mais você fala para você mesmo que a minha memória está ruim, mais a sua memória vai ficar ruim. Quanto mais você fala assim, nossa, mas que memória, e eu tenho esse hábito, né, que eu fiz terapia com o doutor Adão, então assim, quando eu lembro de uma coisa que eu não estava lembrando, que aquilo foi muito importante, eu até falo baixinho, nossa, mas você é demais, hein? Minha filha, você é jóia, essa memória está cada vez melhor, não é? E ativa o centro da memória, tá?
Então a gente precisa olhar para nós, né, e observar que o corpo de um ser humano deve ser seu funcionamento ao espírito que o habita. Então a gente se faz saúde ou a gente se faz doença. Então, essa história da Covid mesmo, lógico que tem que fazer toda a prevenção, protocolo, mas se você tem, eu venho falando desde o começo dessa pandemia, se você tem medo dessa doença, se você de repente tem aquela coisa, se você fica desesperado com aquela neura, cuidado, você está na rota. Por quê, gente? Porque a nossa mente atrai, a nossa mente é um imã para atrair doença, como é um imã para atrair saúde. Tá? Isso é muito legal, não é? Agora, a gente pensando em espírito, perispírito e matéria, isso fica mais fácil ainda, né? Vamos pensar, por exemplo, em estresse. Não sei se está dando para ver, né? E olha, estresse, curto prazo, reação, lutar e fugir, né? Longo prazo ou crônico, né? Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que quanto mais você estressa, quanto mais você tem estresse no seu organismo, o que vai acontecer? Num curto prazo, quer dizer, eu tive lá um ladrão, eu passei, uma pessoa chegou para mim e falou, um assalto. Nossa Senhora, né? Eu vou reagir, meu corpo vai reagir absurdamente a esse estresse, né? Então, meus batimentos cardíacos vão subir, a aceleração da respiração, né? A corrente sanguínea vai todinha, né, encher a periferia do corpo. Então, quer dizer, a minha musculatura da perna vai se preparar com muito uma injeção maior de sangue, de oxigênio. Então, quer dizer, os meus braços para eu lutar, o meu cérebro para ficar muito inteligente e de descobrir uma saída naquele momento, as minhas pernas para me sair correndo. Então, quer dizer, luta ou fuga é a reação a um estresse naquele momento, tá? Agora, sim, e o estresse prolongado? Aquele que a pessoa fica, né, sendo submetida a muito estresse, vai acontecer o quê? Vai acontecer necessariamente um processo de hipertensão, uma tensão muscular que provoca dores do corpo, dessa fibromialgia é o quê? Depressão no corpo. A pessoa fica lá, né, morrendo de estresse, começa a ter dor para todo lado, gente. Distensiona, vai fazer uma yoga, pratica meditação, começa a abrandar o coração, vai fazer um voluntariado, ajudar os outros. Vai ver se você vai continuar com essa história de fibromialgia. Não vai ter fibromialgia que aguente você lá, ajudando pessoas, carregando caixa, fazendo... Né, eu tenho uma paciente que vai todo dia fazer sopa para 53 pessoas, é uma casa espírita que distribui 55 marmitas de comida mesmo, e o cardápio é muito gracioso, eles fazem todos os dias na pandemia, quer dizer, as casas espíritas muitas fecharam, esse trabalho não fechou. É linda essa casa espírita que continuou, porque o povo continua comendo, né, gente? Distribuindo os alimentos, e ela tinha fibromialgia, não tem mais, sabe? Então, assim, tem lá, né, frequência cardíaca, né, começa a piorar com essa situação do estresse prolongado, e um trato, né, gastrointestinal, a pessoa começa a ter problemas de gases, problema de retenção de intestino, diarreias constantes, aquela coisa horrível, né, que é gastrite, e lá vai, né, a gente nem vai falar de todo o processo de estresse. Quer dizer, e o estresse nasce do quê? É um vírus o estresse? Não. É uma questão o quê? Emocional. Então, quanto mais a pessoa vai piorando o seu estado emocional, mais ela vai submetendo o seu corpo ao processo de doença, tá? E a saúde, gente? O corpo físico nunca está só doente ou só saudável, já que nele se expressam realmente as informações da consciência. Quando as várias funções corporais se desenvolvem em conjunto, dentro de uma harmonia, que a gente chama de homeostase, não é? Nos encontramos no estado que denominamos de saúde. Então, os meus órgãos estão em harmonia, a minha mente está harmoniosa, eu estou emocionalmente saudável, em paz, eu mantenho em mim uma paz. Espiritualmente eu estou afinada com o poder superior que me criou, não importa o nome que eu dê a esse poder superior. Não importa se eu estou dentro de uma igreja, de uma casa espírita, de uma religião, sim ou não, independe. Tem pessoas que têm uma saúde emocional, espiritual muito maior do que pessoas que vivem dentro das casas religiosas, tá? Tem muita
paz, tem muito mais conexão com Deus, não importa como que você chama. Então, uma pessoa que tem um culto à natureza, por exemplo, a pessoa cultua a sua vida em conexão com o cosmos, com a natureza. Pronto, gente. E está fazendo o seu dever, está cumprindo a sua tarefa, a sua missão na Terra, é uma pessoa saudável, tá? Então, a gente chama de saúde quando nós estamos com essa harmonia biopsíquica, emocional e toda essa coisa social também nas relações, né? Vamos lá. E aí, gente, nesse aspecto todo que a gente está falando, o querer é imprescindível e o crer é essencial. Então, eu quero estar melhor e eu creio que eu posso estar melhor, tá? Então, vamos lá. Se uma função falha, ela compromete a harmonia do todo. E então falamos que estamos no estado de doença. A doença é a perda relativa da harmonia. Não tem ninguém totalmente doente, nem ninguém totalmente saudável nesse planeta de expiação e provas que a gente vive. Não tem ninguém totalmente saudável? Não. Porque alguma coisa nela, no seu estado emocional, espiritual ou físico, está meio destrambeadinho, porque faz parte da própria condição da matéria e da própria convivência. Porque essa pessoa pode se sentir bastante harmoniosa com a natureza, eu estou em paz, eu estou bem, mas quando alguém chega a falar para ela o nome Sebastião, ela ouriça. Por quê? Porque ela brigou com o Sebastião, porque ela não perdoou o Sebastião, ou porque ela tem mágoa do Sebastião, ou porque ela vai lembrar, mesmo tendo perdoado, aquilo que o Sebastião fez naquele dia, 6 de setembro de 1914, né? E ela está aqui, né? Lembrando do que o Sebastião fez. Tudo bem. Por quê? Porque a gente nunca está perfeitamente saudável. Não faz parte da nossa condição do planeta. Talvez, e eu acredito sinceramente, que o único que não reencarnou, ele encarnou no planeta e veio aqui. Ficou o período que ficou sem nenhum problema de saúde, foi o Cristo. Porque ele estava em outra situação, tá? Essa perturbação da harmonia acontece a nível do que, gente? Da consciência, desse que eu estou aqui. O que é a consciência? Essa condição que eu tenho de estar vendo a Tânia, de estar vendo o Geraldo, a Cristina, todo mundo de máscara, não é? Então, eu tenho essa consciência, esse estado, essa presença aqui, tá? Então, que é a parte espiritual do ser. Enquanto o corpo é a forma de apresentação dessa desarmonia. O corpo é só a representação da doença. Então, quando a pessoa está doente, que ela aparece com o sintoma, essa doença está sendo gestada há muito tempo. Ou essa doença foi gestada em vidas passadas, aqueles processos kármicos que a pessoa já traz ao nascer, ao renascer, e que vai aparecer em determinada fase da sua vida, ou a pessoa pegou aquela doença naquele determinado momento, naquelas situações, tá? Então, mesmo esse vírus, a espiritualidade tem trazido notícias pra gente, tipo assim, muitas pessoas reencarnaram, já predestinadas a pegar esse vírus, a resgatar algumas coisas que fizeram em vidas passadas e foram desencarnar desse vírus. Especialmente na fase crítica da pandemia, porque não foi brincadeira. Não é? Agora, eu não sei como é que tá, o pessoal está escondendo notícias, sim ou não, tem muita fake news, mas assim, uma coisa a gente sabe, na época mais grave da pandemia foi bem difícil. Eu tenho uma paciente que perdeu o pai com 72 anos, e pasmem, esse pai, desde quando a Itália começou a ficar muito cheia de gente ali desencarnando, esse pai italiano ficou tão incomodado, não falava em outra coisa, assistia as notícias e ela, pai, por favor. E ele mergulhou naquilo. Ele entrou que a gente chama em constelação familiar, na sintonia, né? A gente, no sistema, no processo sistêmico daquele grupo, não é? Ele entrou perfeitamente naquela onda sistêmica, tá? Daquele grupo. E ele veio a ser uma das primeiras pessoas em março, logo que fechou as coisas, naquela semana que fechou aqui no Brasil, ele apareceu com a Covid, porque ele vinha vendo notícias de que estava piorando, que a Itália estava cheia, porque, gente, ele entrou, é um processo sistêmico, não é? Provavelmente, por alguma situação, ele estava tão sintonizado com o país dele, o grupo dele, a turma dele,
Tá? Assim como a gente sabe que nós somos assim também, não é? A gente sintoniza com a nossa turma, com o nosso grupo. E esse grupo é, a princípio, a nossa família, depois a nossa nação, né? Os nossos compatriotas, a nossa nacionalidade, o nosso país, o nosso estado. Algumas pessoas são tão assim bairristas que elas sintonizam até com o município, né? A minha cidade e os concidadãos. É aquele espírito de tribo que a gente ainda traz, muito, tá? E aí, gente, continuando, tá? Um sistema de medicina que negue ou ignore a existência do espírito será incompleto, porque exclui o atributo mais importante do ser humano, que é a dimensão espiritual. Então, gente, quando a gente pensa, né, na condição espiritual, quando um médico está diante de um paciente, hoje está melhorando, eu vejo que está melhorando, tem grupos aí, né, no HC mesmo tem um grupo lindo, chamado PROCER, né, na universidade que é do Hospital das Clínicas, né, lá do Instituto de Psiquiatria, do Hospital das Clínicas, né? Então tem o grupo do PROCER, que estudam o quê? Saúde e espiritualidade, o quanto, pesquisas lindas, né? Saúde e espiritualidade, o quanto que isso interfere, a religiosidade, a espiritualidade, interfere na saúde do doente. Tem pesquisas lindas de um pessoal de lá, não é? E pesquisadores incríveis, um deles até, Alexander, é um pesquisador lá de Minas Gerais, aqui em São Paulo, tem pesquisadores incríveis pesquisando sobre essa questão. Então os médicos já estão começando a perceber que tem algo a mais do que o corpo, o arcabouço de células físicas, né? Então o Kardec diz o seguinte: envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma, quer dizer, aquela capinha, aquela, né? Vamos pensar num frutinho, numa sementinha de laranja, aquela casquinha branquinha. É o perispírito, né? Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. Então, quando a gente pensa em saúde, a gente imagina o que acontece que uma emoção faz com que um corpo adoeça. É esse perispírito que é um elemento intermediário entre o corpo físico e a nossa matéria, né? O nosso espírito, entre o espírito e a matéria, tem o perispírito, o corpo espiritual, tá? É o órgão sensitivo do espírito por meio do qual este recebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos, tá? O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. O que ele está querendo dizer aqui, o Kardec ainda? Ele está dizendo que todas as sensações, elas são do espírito que passam para o corpo físico. E ao mesmo tempo, tem coisas que passam do corpo físico pelo perispírito e vêm até a matéria. Por exemplo, se eu espeto o meu dedo, né? Espetou a matéria física, passa pelos perispíritos, não é? E aí é sentido por todo o sistema neuronal que vai refletir em processo de dor e desconforto, tá? Mas passa sempre pelo perispírito. Por isso as curas espirituais acontecem. Os espíritos, eles fazem o quê? Eles agem no perispírito e depois aquela ação do perispírito vai para a matéria, tá? Por isso que o passe tem a possibilidade de curar pessoas. Porque você passa, irradia a energia, os espíritos jogam essa energia no perispírito, que essa energia se condensa e vem para a matéria. Deu para entender, gente? É algo... O perispírito, depois, um organismo fluídico, é a forma pré-existente e sobrevivente do ser humano, sobre o qual se modela o envoltório carnal como uma veste dupla, invisível, constituída de matéria, né? Com esse nome que o Kardec dá, quintessenciada, quer dizer, uma matéria sutil, uma matéria onde a gente olha e fala assim: nossa, eu consegui enxergar um espírito, que legal, você enxergou esse espírito, como é que ele estava? Não, se ele estava parecendo doentinho, ele estava assim, com a cabeça meio pendente, ou ele estava com uma ferida, ou ele estava sem um braço. Mas espírito é assim, não tem um braço, não tem um pedaço da cabeça.
O espírito não. Mas o corpo espiritual, que é a matéria sutil, do jeito que ele se apresenta, né? É a apresentação do espírito, sim. E aí esse espírito, vamos imaginar, gente, só para uma coisa prática. Eu nasci, decidi que não quero mais viver, tá? Decidi que não quero mais viver de jeito nenhum. Eu vou num determinado estação de trem ou de metrô, vou lá e me jogo sobre as rodas do metrô. Terrível, né? Um suicídio que, graças a Deus, pelo menos eles não noticiam. Eu sei que existe, né? Eu atendi uma moça que era do metrô, uma paciente minha que trabalhava no metrô, e ela falou que o metrô ele é proibido de transmitir os suicídios que acontecem. Graças a Deus que não falam, né? Porque é muito terrível, mas acontecem, né? Das linhas lá do metrô. Então, vamos imaginar que eu fiz uma barbaridade dessa. Eu fiz o quê? Eu destruí o quê, gente? A matéria. Mas eu destrambelhei o quê? O perispírito, mente. Tá? Ele vai ficar lesado. A próxima encarnação vai ter muita dificuldade, né? Uma pessoa assim que fez isso. E às vezes a gente não sabe, não dá tanta importância para os nossos atos de lesar o perispírito, tá? Então sabemos que o perispírito é pré-existente, sobrevivente à morte do corpo material, transmitindo suas vontades ao corpo físico e as impressões do corpo físico ao espírito. Então ele é um intermediário mesmo. Ele faz como se fosse um filtro. Pensa no filtro daqueles antigos de barro. Tem aquele filtro, aquela vela, não tinha? O perispírito é aquela vela, tá? Então a água é o espírito. Aquela vela é o perispírito. E o cano e a torneira são o corpo físico. Então vem de lá a essência, a água, passa, filtra e vai para cá. Entendeu? Então mais ou menos é assim. O relatório carnal se modela e as células se agrupam de acordo com a vida, não com a forma perispiritual. Então é o que eu disse. Então quer dizer, se eu sou uma pessoa que de repente eu cometi um ato grave como um suicídio que pode ser, no mês de setembro falamos muito disso aqui, né? Pode ser direto, indireto, eu quis, né? Eu estraguei meu corpo físico porque realmente eu queria morrer naquela hora, ou alguém que vai lá, né? E tem um determinado vício, uma pessoa, por exemplo, uma coisa simples, come demais. Então tem ali um estômago que cabe um tanto. Então o estômago daquela criatura cabe 700 gramas de comida. Ela come 700, outro dia 750, 800 e vai lá, né? A média que uma pessoa deveria comer por dia, as nutricionistas dizem, né? Cada refeição, seria de 400, 450 gramas, exagerando. 400 gramas é o suficiente para qualquer ser humano comer. Tem gente que come 500. Em churrasco a pessoa passa o dia inteiro comendo, gente. Eu fico ali, boba. Eu falo, meu Deus, a pessoa começou meio-dia, 6 horas da tarde, está comendo carne. Nossa, fala. Então, você falou que o perispírito ele é formado antes do nascimento, então. Não é que antes do nascimento, ele já é formado. Está gerando? Ele que gera uma forma. Ele que gera a forma. Porque se as células se agrupam no perispírito, então já tem a forma. Já tem a forma feita da pessoa. Já tem a forma feita. Nascer. Tem um livro, a gente está estudando no Evangelho no Lar, né? Osmaria, a gente está estudando no Evangelho no Lar, um livro Entre a Terra e o Céu, né? É um dos últimos livros do André Luiz. E tem um processo de reencarnação lá, lindo, gente. Muito perfeito o jeito que o André Luiz fala. E ele fala exatamente isso que você está falando, Lancaster. O espírito, na hora de renascer, ele por si, por vontade própria, com auxílio dos mentores, quando a gente vai reencarnar, ele aglutina as células que são mais esparsas do perispírito. As células dos perispíritos são mais, vamos pensar, falando assim, bem grotescamente, as moléculas, né? Não as células. As moléculas são bem uma aqui, outra aqui, outra aqui, e aí na hora de renascer, aglutina, condensa. E aí por isso que fica um perispírito pequeno de um bebê, que vai aglutinar-se à matéria física, um óvulo espermatozoide que virou uma célula ovo, que vai ter todo o processo de reprodução celular, e esse processo
processo de reprodução celular, vai formando, a princípio, no primeiro momento, o cérebro, né, a coluna vertebral, e vai formando todos os outros órgãos e tecidos e sistemas, tá? Então, assim, uma reencarnação é molécula a molécula. Dependendo do nosso perispírito, vai ser o nosso corpo físico, tá? As qualidades, defeitos, faltas, abusos e vícios de existências passadas registram-se na onde? No perispírito. E reaparecem no corpo físico como enfermidades. Tá? Uma criança que, por exemplo, reencarna, e assim que ela reencarnou, esses dias eu estava com uma pessoa, né, uma paciente me dizendo, Nancy, o bebezinho, meu sobrinho neto, reencarnou, graças a Deus, que na hora que nasceu, a médica auscultou o coraçãozinho e falou, centro cirúrgico agora. Tá? Terminou de reencarnar, centro cirúrgico. Porque tinha lá uma questão cardíaca grave, tinha uma válvula cardíaca dele que estava bem lesada, teve que fazer uma plástica, quase que uma ponte de safena no bebê recém-nascido. E a gente olha e fala, nossa, como assim? Já nasceu assim. O meu netinho, na UFES, a médica descobriu na hora de nascer. Ele acabou de nascer, ele falou, centro cirúrgico. Imediatamente. O seu netinho foi operado? Esse último agora. O que ele tinha? Ele engoliu fezes. Tá. Sim. Ele inalou fezes. Isso, mas isso é uma coisa que foi um acidente dele, né? Eu agora lembrei do caso. O médico percebeu sem que parece ainda. Então ele engoliu fezes, ok, então foi um acidente ali. Mas a criaturinha já reencarnou, que é o que você falou. Ela já plasmou o corpo físico dela com uma lesão cardíaca, tá? Então, olha lá. Pensamento de desamor, né? Nesses casos assim, que já nasce com essa lesão no coração, provavelmente numa encarnação anterior ele se esfaqueou, se afiatou, deu um tiro. Isso, se auto-lesou com tiro. Não é? Sempre eu com eu, né? Porque muitos espíritas até têm essa dúvida. Assim, então uma pessoa que desencarna com um tiro, ela vai ter o perispírito lesado? Não, gente, isso não foi ela que levou, né? Não foi ela que fez. É o ato da vontade que determina uma lesão no meu perispírito. Eu quis, eu estou consciente de que isso está me fazendo mal e eu quis e quero continuar. Tudo bem, criatura, é um livre-arbítrio seu, por imaturidade. Você vai estar necessariamente fazendo um estrago no seu corpo, tá? Às vezes Deus é tão bom que permite, por exemplo, uma pessoa às vezes ela bebe a vida inteira. Vocês devem conhecer casos, né? Então bebeu dos 15, 16 anos até os 55. E graças a Deus com 55, ela ficou doente, essa criatura. Muito doente, um câncer nos rins, uma cirrose hepática, uma coisa assim. Que essa criatura vai arrastar 20 anos de doença. Para quê? Para ir já ajustando o perispírito, gente. Sabia? Às vezes reencarna, depois já amadurece, vai para uma religião, ou vai para um outro comportamento, vai para o AA, NA, ajudar outros companheiros, se recupera, 20 anos lá, e aí consegue se melhorar. E melhorando, melhora o quê? O perispírito. Vai tendo uma plástica, autoplástica, com trabalho no bem, com mudança de atitude, vai fazendo uma melhora de si mesmo. Graças a Deus é assim. Ó, pensamento de desamor a si mesmo, originados dos 4 maiores males: ressentimento, culpa, medo e crítica. Sentimentos de autorreprovação geram doenças variadas. Tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Isso é muito sério, gente. Aquilo que você acredita fica sendo. Cuidado com o que a gente acredita. Sabia? A nossa mente é muito mais potente do que a gente acredita. Se eu me acredito próspera, eu vou ser próspera. Se eu me acredito derrotado, eu vou ser derrotado. Se eu me acredito uma pessoa inteligente, eu vou aumentar a minha inteligência. Se eu me acredito viciado, eu vou ser viciado. Se eu me acredito feliz, eu vou ser mais feliz. Se eu me acredito uma pessoa chata, horrorosa, que ninguém gosta de mim, ninguém vai gostar de mim. Sabe aquele tipo de gente vítima? Ai, gente, eu acho a coisa mais simples. Eu tenho pouca paciência com isso, confesso. Aquela pessoa que se vitimiza, sabe?
É porque ninguém gosta de mim, porque está todo mundo me perseguindo, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Sabe, a pessoa vai fazendo isso acontecer em torno de si mesma, não é? Lógico, né? Então, tudo que a gente acredita torna-se verdade em nós. Quando somos o que pensamos que somos. Essa frase é da Louise Hay. Somos o que pensamos que somos. Nossa, isso para mim é verdade absoluta, tá? Pensamos saúde e harmonia e o corpo espiritual responderá plasmando no corpo físico. Tem gente que está se matando de câncer, está terminal e está num nível de saúde emocional que vocês não imaginam. Numa coisa linda. Eu estou relendo um livro, estou terminando. Um livro que eu já li umas vezes, pelo menos umas 6 vezes, chama Ave Cristo. Eu deixo sempre uns 4, 5 anos para ler de novo. Gente, cada vez que eu leio, eu acho mais coisa nele. É lindo demais. Os cristãos, eles iam, ano 200 depois de Cristo, eles iam para a arena, mas numa alegria, gente. Pelo amor de Deus, eles iam ser queimados como tochas humanas. O leão ia arrancar os pedaços dele e comer, e eles iam cantando. O que é aquilo, gente? Que fé é aquela? Né? Uma mulher, no final do livro, uma mulher que achava que o marido de uma mulher se apaixonou por ela e escravizou ela, e ela falando que ela não queria ele, né? Até que a esposa dele descobriu, e aí a outra lá, fofoqueira, falou assim: ó, o seu marido está apaixonado pelos olhos dessa mulher. E a moça era uma moça de 20 anos. O que ela fez? Ela pegou e pôs, a Cristina leu, as meninas que já leram, né? Pôs ácido para queimar os 2 olhos dela e deixou ela cega. Ela, antes de morrer, ela simplesmente falou assim: essa mulher que me deixou cega me fez um favor, porque eu aprendi na cegueira a ter mais fé. Eu aprendi na cegueira a ter mais vontade de viver. Eu aprendi na cegueira que, de repente, sendo cega, eu ouvia a espiritualidade, sentia a presença espiritual. Gente, quem que vai agradecer isso, né? Uma pessoa um pouco diferente de nós, tá? Então, mas aí, ela era cega, mas ela não se sentia cega, fora da vida, não. Ela estava outro nível de fé, tá? Então, gente, a gente não vai falar dos centros vitais, que não vai dar tempo, não faz parte do nosso tema hoje, mas só para vocês imaginarem, a gente tem, né, os chakras, os centros de força, que são aqueles pontos espirituais no perispírito que fazem com que a gente consiga receber o passe, ter a nossa cura quando a gente precisa, tá? Só imaginando aí que tem o centro lá em cima da cabeça, no meio da testa, no meio da garganta, no meio entre um pouco mais perto do coração, lá, né, acima do estômago, aqui bem perto do estômago e lá no genésico. Então são os 7 centros de força que no fundo são mais. O Espiritismo estuda esses daí, mas o budismo, o hinduísmo sabe, né, que tem muitos outros centros de forças muito mais do que esses, tá? E aí, finalizando já, partindo para a finalização, estresse e falta de amor são as 2 coisas que adoecem a gente barbaramente. Estresse emocional, importante fator no processo de produção de doenças, os conflitos emocionais, os sentimentos de impotência e a falta de amor, primeiro, a si próprio. Então, quando eu não me amo, eu fico me remoendo com pensamento ruim, eu fico me achando vítima, fico me fazendo de coitadinho, fico daquele jeito, nada tá bom. Mas, criatura, nada tá bom, você não vê nada de bom? Não. Por quê? Porque eu tô com um problema financeiro. Mas o que você tem de bom? Mas eu tô com um problema financeiro. Mas você tá com saúde? Eu tô com um problema financeiro. Gente, assim, monoideísmo. Um único pensamento circular. A pessoa não sai daquele... Sabe disco de vinil quebrado? Você conversa com a pessoa todo dia, parece que é a mesma conversa. É muito triste, né? Os conflitos emocionais, tudo isso faz o que, gente? Tem péssimo efeito sobre os nossos chakras, os centros de força, né? A falta de amor a si ou autoimagem negativa causa bloqueios nos centros de força, reduz a imunidade de todo o sistema imunológico, tá? Então, assim, a criatura, ela fica mal, né? Cada vez mais, e vai ficando mal porque ela se condicionou a não estar bem, tá?
desenvolvimento dos valores cristãos, resumindo no que, gente? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o que mais? E amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, este é o caminho da cura. Então, para que a gente busque, um pouco mais de cura, é necessário a gente tomar os remédios? Sim. É necessário a gente ter todo o protocolo aí para não pegar esse vírus? Sim. É necessário que a gente busque médico, casa espírita para nos ajudar, medicina, terapia, não é? Para que a gente fique bem? Sim, tudo isso vai ajudar muito. Agora, se a gente não amar Deus acima de todas as coisas, e a gente não amar os outros como a gente ama a nós mesmos, não vai rolar saúde, tá bom? A gente vai permanecer uma criatura complicadinha, cheia de doencinha e querendo estar sempre se vitimizando. Mas como nós estamos aqui, eu acho que esse não é o nosso caminho, tá? Nosso caminho é de verdade a gente conseguir fazer o que Jesus nos recomenda, que ele diz lindamente, uma das frases que eu mais amo: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras, tá? Então que a gente tenha utilidade, que a gente seja uma pessoa útil aqui nesse mundo, tá bom, gente? Que Deus os abençoe, muita paz para vocês. Obrigada aí, pessoal.